Bom, boa tarde, mulheres. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha história, sobre a Mariana e como eu cheguei até aqui, para contextualizar um pouco, porque esse é o nosso primeiro encontro, né? Eu sou Mariana Argentato, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e eu cheguei na comunidade através da Silvina, né? E através da nova medicina germânica. Eu sou mãe de duas meninas e a maternidade me levou para um lugar de autoconhecimento e eu fui buscar várias respostas nesse mundo, né? Há 7 anos que eu sou mãe e eu passei por uma infertilidade e essa dificuldade me levou para um lugar realmente muito desafiador. Então foi onde eu comecei a buscar. Eu sou assistente social de formação, graduação, e assim, que eu me lembro, passei mais de 8 anos, quase 10 anos trabalhando com crianças e adolescentes. E o mundo da maternidade me apresentou um desafio, e esse desafio eu comecei a encarar mergulhei de cabeça e, e eu fui buscar muitas respostas, porque a dificuldade realmente ela é desafiadora, né, para quem quer ser mãe. E aí fui estudar psicanálise, fui me desenvolver pessoalmente, né? E até que eu encontrei, depois de já ter conseguido engravidar, já tive a primeira filha, depois eu tive a segunda filha. E dentre os montes de cursos que eu fiz, né, nessa área do desenvolvimento humano, eu, eu me deparei com a nova medicina germânica, né? E ela realmente é um conhecimento de expansão. Para vocês terem uma ideia, há mais de 2 anos que as minhas filhas nenhum tipo de medicamento alopático. Por quê? Porque eu entendi que a gente conseguia, dentro dos meus conhecimentos, a gente conseguia ter ferramentas de prevenção. E todas as vezes que as doenças, né, digamos assim, elas começam a se apresentar, a gente tem um respaldo e ferramentas para que a gente não desenvolva, né? Então, por isso que eu consegui, até hoje, assim, nesses 2 anos, desde que eu conheci a nova medicina germânica, que eu consigo lidar, assim, dentro da minha casa, né? Então, assim, eu fui minha primeira paciente, as minhas filhas são as outras duas, as primeiras, né? Que a gente começou a fazer muitos testes, né? E tudo Pronto, dentro. Oi, Glaucia. Boa oi. tarde. Boa tarde. Bem-vinda. E aí, bom, enfim, né? Depois desses anos todos nessa área de desenvolvimento humano, após os 40 anos, a maioria aqui deve ter mais ou menos aproximadamente essa idade, né? Mas a gente começa a se perguntar, né? Quem sou eu? Para onde eu vou? E acabei nesse processo me deparando com esses questionamentos, né? Eu perdi um pouco dentre o casamento, a rotina do dia a dia, o profissional e a maternidade, eu acabei me perdendo, né? Perdendo a minha essência, me desconectando de mim mesma. E eu acho que a maioria daqui, se não todas, passam por esse processo, né? De que a gente vive tanto no trator, tanto na correria, que a gente se perde do que realmente ou a gente é ou o que a gente veio fazer nesse mundo. São dois questionamentos muito importantes, né? E aí, dentro, né, do meu universo de busca de respostas, eu encontrei o feminino moderno, que é exatamente a linha do pensamento que eu venho trazer aqui para vocês hoje, para essa expansão. Talvez, né, pode ser que algumas já tenham visto, já tenham passado por alguns processos do feminino, porque isso está muito em alta, muito em evidência, né? Mas eu vim trazer um outro olhar hoje, um pouco simples, um pouco prático, e que navega entre a nova medicina germânica, a linha da sistêmica, constelação sistêmica familiar. Por quê? Porque na prática
eu acredito, eu, Mariana, que tudo está muito integrado, né? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Então eu vou trazer alguma teoria, mas a gente também vai fazer algumas pitadas da prática, né? A gente vai conseguir, talvez, trocar algumas informações de vivências, né? E é isso, tá? Se alguém quiser falar durante a minha fala também, fiquem à vontade. Eu gostaria que isso fosse uma troca e uma roda de conversa, como se a gente estivesse aqui num grupo, numa roda, tá bom? E eu espero também contribuir para cada uma no seu processo, porque eu acredito que eu não estou aqui dizendo sobre a minha vivência, sobre o que eu já passei à toa, né? A gente tem, todo mundo está aqui no seu propósito, no seu servir, e eu espero poder contribuir com cada uma no processo de cada uma de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro a gente podia fazer uma respiração. Não sei se todo mundo tá num lugar fácil aí, mas a gente poderia parar uns minutinhos, umas 3 respirações bem tranquilamente, só para a gente se conectar umas no campo da outra, tá bom? Então, se vocês puderem fechar os seus olhos agora, um minutinho, respirar. Isso. Quem pode usar a aromaterapia, faça. Respire devagar, vai trazendo aqui para o seu campo o motivo, a razão pelo qual a gente está aqui hoje. E se conectando umas às outras, porque é nessa energia do feminino, de mulher com mulher, que a gente se cura e que a gente se expande. Obrigada, obrigada por cada uma que se dispôs a estar aqui hoje. Ai, meu Deus, não estou conseguindo. Bom, voltei. Bom, vamos começar a falar sobre o feminino. Alguém aqui sabe a diferença de feminilidade para feminino? Alguém sugere? Tem alguma dica? Tem alguma ideia do que seja? Não? Oi, Mari. Oi. Na minha opinião, o feminino se refere ao sexo, né? Feminino, masculino, gênero. E a feminilidade é a gente exercer esse feminino. Sim, é basicamente isso, tá? A feminilidade são o que compõe, são os componentes, as características, são aqueles itens que a gente, no dia a dia, na prática, que a gente exerce ou se dispõe a colocar em nós, a inserir na nossa rotina, no nosso hábito, no nosso jeito, para que dentre esses componentes, assim, desse uso, que a gente consiga alcançar o feminino. É como se o feminino fosse a força, né? A gente tem o feminino e o masculino, que ambos estão integrados. É como na natureza, tudo é uma duplicidade, né? Então a gente tem o feminino e o masculino. E essa força do feminino realmente é o gênero? Sim, mas é tudo que compõe o gênero. Então a gente hoje vai começar a falar com esses componentes da feminilidade. Como a gente pode desenvolver isso no nosso dia a dia, para a gente trazer a consciência que a gente já tem. A gente já faz muito do feminino, a gente já traz isso na nossa bagagem, né? Até porque são os imprints, a gente tem muita história dentro de nós, mesmo que inconsciente. Mas falando agora conscientemente, eu vou trazer para vocês 3 itens básicos da feminilidade, tá?
E começando lá na história, a gente pode... Onde que a gente insere? Tudo que é feminino é ligado ao belo, à beleza, ao bonito, né? E antigamente, lá nos anos 1600, né, naquela época do Renascimento, renascentismo, né, os artistas, eles pintavam muito, como eram as pinturas, né? Porque todo o belo, na história da arte, vem através das pinturas. Eu vou ser bem rápida. Mas, basicamente, eram pinturas abstratas e que não tinham forma. Só que começaram a perceber, os artistas da época, que as formas, como que os humanos, como que os seres começavam a olhar mais para cada arte. Quando começaram a colocar forma, ao invés de pinturas abstratas ou retas ou muito desequilibradas, eles começaram a traduzir nas pinturas o corpo humano com volume, com cor, com formas bem parecidas. Ou seja, quando começaram a humanizar a pintura. E aí eles começaram a perceber que essa humanização trazia uma aproximação das pessoas para esse belo, para essa beleza, para essas pinturas. E aí, concomitantemente, a igreja percebeu isso também. E queriam trazer os fiéis para dentro das igrejas. Então, eles começaram a buscar nessas pinturas o corpo da mulher, a forma da mulher, os cabelos das mulheres. Por quê? Porque isso tudo é um trabalho de identificação. Nós, seres humanos, não conseguimos focar ou fixar o nosso olhar para aquilo que está em desequilíbrio. Por isso que é tão importante a gente trazer a consciência, né? Parece muito simples a gente falar de cor, volume, forma, mas é um pouco mais profundo. Vocês, por exemplo, agora eu vou fazer uma pergunta prática. Vocês acham que vocês ficariam aqui comigo 2, 3 horas se eu tivesse com esse moletom e nessa postura? Seria agradável? Talvez, assim, uma outra pergunta. Seria agradável? Vocês conseguiriam ficar 2 horas, 1h30, 1 hora que seja, olhando para mim, nesse moletom assim? Dessa forma? Seria desagradável ou agradável? Não, né? Por quê? Porque a gente é atraído pelo que é bonito, né? A gente tem atração. Os nossos olhos buscam identificação. A gente busca o que é belo. Mas o que é belo não pode ser solto, né? Assim talvez fique melhor, não fica? Estamos começando. Por quê? Porque a forma em si é, além do corpo, como a gente se expõe. Não estou falando aqui de magra, de gorda, ou de, enfim, alto, baixo, ombros grandes, ombros pequenos, não é isso. É um conjunto, né? E esse conjunto é a nossa identificação, é como eu me vejo. E aí, a pergunta é a seguinte: você, dentro do que você é, você já parou para pensar como se fosse assim, ó, o corpo é o meu templo. Eu aceito esse meu templo? Ou eu estou em constante conflito com ele? Eu aceito, por exemplo, ó, eu vou falar de mim na prática. Eu sempre fui muito magra. E a magreza, para mim, foi algo difícil de absorver. Tanto que por muitos anos eu tentei engordar. Mas hoje
eu consigo me aceitar dentro do corpo que eu tenho, porque eu não vou conseguir ser além do que eu sou. Aceita? Isso é muito bom. Por quê? Qual que é, onde eu quero chegar com esse pensamento? Quando a gente não aceita ou exclui qualquer parte do nosso corpo, seja um braço, seja ou a magreza, ou seja, por exemplo, às vezes tem uma perna grossa, mas às vezes eu tenho um ombro muito largo, às vezes eu tenho um nariz que eu não gosto, eu faria uma cirurgia. Você já parou para pensar que muito do que o nosso corpo traz, às vezes é uma resposta do que a gente se observa, do que a gente gosta ou não, porque a exclusão também faz o nosso corpo se inflamar, também faz o nosso corpo responder ao estímulo, né? E aí tem ligação com a nova medicina germânica, porque quanto mais eu, no meu caso, eu queria engordar, mais eu retinha líquido. Era muito doido, né? Mas mais eu ficava inchada. E eu levei muito tempo para entender e eu fui buscar em outras fontes. Ao invés de engordar, eu resolvi me fortalecer. Entende? Assim, que eu fui trocando, mas eu fui trazendo para minha consciência de que aceitar a minha forma era muito importante. Porque eu nunca ia conseguir ser aquela gostosa a dançarina do tchan. Entende? E para mim sempre foi muito distante. Mas quando a gente começa a aceitar, a gente começa a se identificar. E, principalmente, a tomar o nosso lugar. A aceitar é identificação com a nossa história, com a nossa mãe, com o nosso sistema. Então é inclusão. E nada do que a gente exclui fica excluído. Ele sempre vem à tona. Como? Por uma inflamação, por um aspecto físico, qualquer coisa dentro do nosso corpo. Ou pode vir até, se for o caso, for uma coisa uma dor muito mais profunda, pode vir até em gerações futuras, né? Isso é sistêmico. Mas daí, agora, continuando além da forma, né? A gente vai falar um pouquinho do volume. Além da forma, a gente vai falar um pouquinho do volume. O que vocês acham que tem relação com o volume? Vocês acham que pode ter, por exemplo, relação com o cabelo? Vocês acham que assim, ó, vamos pensar comigo aqui. Vocês preferem assim ou vocês preferem assim? Não estou falando de beleza, hein, né? Não estou falando de ser bonita ou de estar aqui como modelo de beleza. Não. Estou falando de presença, de feminilidade. O que vocês percebem? O volume, cabelo solto, é mais expressivo. Exatamente, Gláucia. Por quê? Porque a aceitação do nosso corpo também do nosso volume, pode ser cacheado, pode ser liso, pode ser o jeito que for. Eu tenho uma filha, por exemplo, que tem o cabelo crespo. E a primeira coisa que eu trabalho com ela é: filha, o seu cabelo é lindo e ele tem que ficar solto. Por quê? Porque eu já estou trabalhando nela esse conceito de que a nossa sociedade, né, fala que é uma linguagem muito subliminar, mas que os cabelos crespos, enrolados, encaracolados, são mais difíceis, então vivem presos ou têm que ser alisados. Então eu estou embutindo nela essa questão da feminilidade para que ela entenda e se aceite, se ame com o cabelo que ela tem. Não é fácil, é um cuidado constante, mas dentro disso tem a mensagem de que o nosso corpo é o nosso espaço.
Ou seja, o que eu faço com o espaço que eu tenho? Eu aceito, eu integro e, além disso, eu me exponho para o mundo como? Aceitando, integrada, completa ou me encolhendo, me encaixando, né? Ou alisando um cabelo. Por quê? Porque a maioria dos cabelos bonitos são lisos. Então eu vou alisar o meu? Não. Porque não diz, não é sobre o corpo ou o cabelo, entende? Que não é sobre a cor e o volume. É sobre o nosso templo. É sobre o nosso espaço. E quando a gente se apodera do nosso corpo, do nosso volume, da nossa cor, por exemplo, eu chegar aqui e passar um batom. Quantas vezes eu já saí de batom e alguém na rua, ou melhor, alguém dentro da minha casa, da minha família extensa, chegou para mim e falou assim: Nossa, onde você vai? Eu falei: Por quê? Eu estou me arrumando para mim. Mas incomoda. Por quê? Porque trabalhar essa feminilidade em nós mexe com muitas feridas. Muitas feridas e principalmente às vezes de pessoas ao redor, ao nosso redor. Por quê? Porque a gente tem muitas feridas dentro de nós, dentro da nossa história. E quanto mais a gente vai se curando, mais elas aparecem para que a gente suba de nível, né? Então, é sobre se apossar do que a gente é, para quê? Para que a gente comece aí o trabalho de é meu corpo, é a minha história, é o meu poder, e aqui são os meus limites. Porque na maioria das vezes está tudo muito confuso e misturado. A gente passa a vida se colocando em lugares, se colocando em situações, se colocando no casamento, se ajustando na maternidade, se ajustando na profissão. E com isso, a gente vai se encolhendo, a gente vai se escondendo, a gente vai colocando roupas, e enfim, a gente vai, a gente só vai. A gente não para falar assim, bom, mas essa sou eu, né? Essa sou eu e eu quero cabelo solto. Pode ser que às vezes no seu trabalho não possa e tem que usar touca. Às vezes você precisa usar uma roupa bem adequada à sua profissão. Tudo bem, mas o batom é um acessório, um anel, às vezes um brinco, às vezes uma pintura no olho. Na verdade, são itens que a gente aproxima a gente da nossa feminilidade, do nosso, reconhecendo que o feminino é a força, o mistério e o que eu sou por trás dessa capa, dessa casca que a gente vai colocando no nosso dia a dia, na nossa vida, que é muito pesada. Quem aí já não acordou um dia morta, falou assim, gente, parece que o trator passou em cima de mim. E, na verdade, o trator é a gente, né? O trator é a mulher que está no masculino. Porque a vida vai massacrando. E agora eu estou passando por um processo de divórcio. E agora eu estou percebendo, Jesus amado. Por quê? Porque além de tudo que a gente tem que carregar, que é maternidade, filho, profissão, ganhar dinheiro, ainda as pessoas cobram. Por que separou? Mas por quê? Entende? A gente é cobrado o tempo inteiro. Então, assim, entender como eu me visto sim de vestido, eu ponho o batom que eu quero, é uma forma de falar para o mundo e passar a mensagem que aqui sou eu, é o meu corpo,
é o meu desejo, é a minha opção e a minha escolha. E sim, a gente vai ser amada e a gente vai ser odiada por isso, sim. E aí, eu queria perguntar para vocês, como que estão os cabelos de vocês? Eu não estou vendo todo mundo porque as câmeras estão fechadas, mas por que a minha pergunta, gente? Olha, tem cabelos lindos aí. Vânia, se você sentir o desejo de soltar, faça. A gente está num grupo nosso e independente se ele tá. O meu também não tá limpinho, porque eu lavei anteontem, mas por nós, para a gente sentir nosso cabelo, nosso corpo, né? Não sinta, não, nada de sentir vergonha, né? Por mais que a gente sinta, a gente precisa desconstruir essa, esses, não são só traumas, mas é uma construção de sociedade, né? A gente precisa ir nesse movimento. Olha que linda! Você ficou linda de cabelo solto. E aí, vamos fazer uma alusão do nosso cabelo como se fosse uma planta. Eu tô vendo aqui que a maioria tem cabelos muito compridos, né? Olha só, até mesmo a Vânia. A Glaucia tem curtinho. Não, mas é um cabelo. Mas é um cabelo, assim, vistoso. O que acontece, gente? O nosso cabelo, a nossa pele, isso a gente já viu na medicina germânica, que a pele, ele é o nosso maior órgão, né? Então, a principal, por exemplo, característica, quando a gente vê uma mulher e a gente quer empoderar ela, a gente fala para ela soltar o cabelo. Por quê? O cabelo é a nutrição do nosso corpo. É o retrato, sabe assim? Do retrato do feminino. Por quê? Como se fosse uma planta que é regada nesses poros, entende? Assim, é como se ela tivesse bem hidratada. É um cabelo comprido, vistoso, bonito, com brilho, não necessariamente compridão, mas enfim, vocês me entenderam. Porque quando a gente está no modo trator, no modo muito masculino, uma das primeiras coisas que vão acontecer no nosso corpo é o cabelo cair muito. Tanto que quando a gente amamenta, não sei se todas aqui são mãe, né? Mas quando a gente amamenta, não sai aquele estucho, parece que, meu Deus, a gente vai ficar careca. E por quê? Porque toda a nossa nutrição está indo no leite. Então, assim, é natural e é uma resposta do nosso corpo, né? Então é importante. O meu cabelo tá caindo muito, gente. Mas eu sei o processo que eu tô passando lá na minha casa. Entende? Mas o meu cabelo já tá me avisando. Estou repondo de alguma forma? Sim. Estou me hidratando. Ah lá, Michele. O cabelo cai muito. É isso. A gente realmente tem que olhar. Porque estresse faz o cabelo cair, né? E aí tem ligação com a nova medicina germânica, né? Como tá tudo muito integrado, né, gente? É muito doido. E para mim faz muito sentido ser uma mulher integrada, sabe? E quando a gente está muito rígida, a primeira coisa que a gente vai perdendo são os cabelos, são as unhas. As unhas ficam quebradiças. Cheguei ao ponto de uma vez arrancar um talo da minha unha sem fazer nada. A hora que eu percebi, já estava saindo. Eu falei, Jesus. E aí você vai buscar, é falta de uma vitamina, é falta de. Mas tem o biológico. Processos estressantes, algumas fases da vida, altos e baixos. Exatamente. E trabalhar o feminino. Ah, Glaucia, você sabe que eu fiz uma. Eu tenho um grupo que eu participo de constelação aqui em Ribeirão. E, gente, na minha adolescência, eu tive um trabalho essa semana, foi muito desafiador também. E eu lembrei e exatamente eu me apresentei ali na constelação como uma adolescente. Eu parei na adolescência com essa dor, sabe? E eu falei, gente, na minha adolescência eu queria ser ruiva, aí eu pintei o cabelo de preto, preto black. Eu falei, gente, que loucura, eu queria ser todo mundo, mas eu não queria ser eu.
Aí eu pensei, e agora? Agora eu não pinto. Ele tá com os cabelos brancos aqui, dos estresses da vida, mas eu não tô pintando ainda. Eu falei, graças a Deus. É uma delícia sermos diferentes? Sim, mas eu trouxe para minha consciência que naquela época era uma fuga. Era muita ferida de rejeição. Muita, mas muita. E minha ferida lá atrás era com meu pai. E eu queria fugir, eu queria ser outro, eu queria sumir dali, enfim. E era uma fuga, mas tô me trabalhando, porque a gente nunca para de se trabalhar, né? E aí, eu queria trazer uma reflexão para vocês. Eu acho que vai dar tempo, porque todas aqui são terapeutas? Sim, sim. Ai, gente, então eu vou conduzir para esse lado, porque eu coloquei uma historinha no meio do processo e eu senti agora que eu devo compartilhar com vocês. Vocês conhecem a história da foca? Não. Bom, era uma vez uma foca. E essa foca, ela ficava em cima da pedra. Ela amava ficar em cima da pedra. Quando ela era pequenininha, ela ficava lá e todo mundo falava: olha lá, a foca tá ali, ela tá lá em cima. Ah, ela conseguia ver todo mundo, ela conseguia ver o sol, tomar o sol, muito legal. E ela ia ajudando todo mundo. Com o passar do tempo, ela se tornou líder das focas, né? Natural, ela estava ali, ela gostava, ela se colocava naquela pedra, então ela gostava. E aí, com o passar do tempo, as focas iam, subiam na pedra, descia, subia, descia, e ela estava sempre lá, né? E aí, chegou um dia, aliás, chegou o dia, né? Que chega para todo mundo, principalmente as de 40, né? Esse dia chegou. Ela estava lá na pedra, como sempre, tentando ser a boazinha que avisa, que fala, que é amiga, mas ela estava se queimando. E aí, ela estava precisando de apoio, de água, mas ninguém queria mais ajudar a foca, porque todo mundo cansou, todo mundo tinha a sua vida para levar, para tratar, para seus filhos. E aí ela estava tão enrolada com aquele papel de ser líder que ela falava: não, não posso descer. Eu tô aqui, eu sou a líder, eu que aviso, eu que falo, eu que vejo todo mundo, eu que ajudo todo mundo, eu tô aqui, não vou descer, não. E aí ela começou a ficar com fome, ela começou a ficar com sede, o sol queimando a pele dela, e ela ficou muito cansada, muito. E aí, enfim, chegou a hora dela pular da pedra. Putz. E aí, ela se jogou. E como que ela se jogou? De cabeça. Foi com tudo, quase se afogou. Jesus, ela esqueceu como era nadar, esqueceu como era lá embaixo, né? E dizem por aí, dizem algumas pessoas, que ela sobreviveu. Outras dizem que ela ficou encalhada lá na praia, que ela não sobreviveu daquele jeito, né? E aí eu trago a reflexão para vocês. O sol é o todo, é o nosso mundo, o nosso universo. A rocha, ela é o nosso masculino, ela é a nossa força, ela é a hipervigilância, o nosso controle, a visão de tudo, né? A liderança, porque eu tô aqui, eu sou líder porque eu ajudo, porque eu faço, mas eu tô aqui no controle, eu tô em cima de todo mundo, né? E a água são as nossas emoções, é o nosso feminino. E por que eu quis trazer essa história para vocês? Porque a gente não consegue ficar o tempo todo só debaixo d'água. Se a gente fica só debaixo d'água, a gente vai estar cada vez mais lá, porque buraco tem. A gente tem trauma de N milhões de motivos. Se a gente se aprofundar muito, 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 é perigo a gente morrer, se afogar.
A gente se afoga e dali não consegue sair mais, né? Mas qual que é a chave da história? É que a gente tem que tentar conseguir o equilíbrio entre vai na rocha, desce, sobe na rocha, desce lá na nossa dor, pega essa dor, se vira, chora, faz se desdobra. Cada um tem aqui a sua dor, a sua ferida, vai buscar ajuda. Dentre a sua ajuda, mergulhe mesmo de cabeça para que a gente consiga se remexer. Porque a gente só consegue levar o nosso cliente até onde a gente foi, né? Então, que a gente tenha esse equilíbrio e, e que a gente saiba descer lá na água, mergulhar de cabeça, mas que a gente tenha a força de voltar e voltar para ficar na rocha. Por quê? Porque a rocha é onde a gente faz, onde a gente age, onde a gente faz dinheiro, onde a gente faz cliente, onde a gente busca a solução, onde a gente é prático, onde a gente é trator. Que a gente tem que ser assim também, né? Tanto que somos as duas coisas. E aí eu pergunto para vocês, onde que vocês estão? Vocês estão na rocha ou vocês estão na água nesse momento? E pode ficar com a resposta. Se vocês quiserem dividir aqui comigo, fiquem à vontade também. Se alguém quiser falar, fiquem à vontade. Onde vocês estão? Vou aproveitar para tomar uma água. Pergunta profunda, né? Às vezes nos encontramos na rocha, às vezes na água, né? E aí é como você está falando, buscar equilíbrio de tudo isso, né? E quando você iniciou a fala sobre o feminino, eu estava lembrando da Divertidamente. E ali nos personagens principais, né, que são os caráteres, né, que nos compõem como pessoas, né, nesse mundo aqui material. E eu observei lá que tem três femininos, dois masculinos, né, e vem as sensações que não tem sexo definido, né? Então, assim, e não importa se você é homem ou mulher, aquelas três características estão dentro de você. O que me chamou a atenção é que é a predominância do feminino em todos, nos masculinos e no feminino. E quando que a gente se permitiu que o masculino desses caráteres dominam a gente, que põe a gente na pedra e não deixa a gente mergulhar, né? E aí você estava falando, eu estava aqui criando milhões de coisas que eu crio muita coisa, mas não consigo pôr em prática. E o rígido lá, né, o esquizoide lá, consegue fazer as ideias e o rígido consegue pôr em prática. Mas temos que trazer os outros personagens. E aí, onde estão esses personagens dentro da gente, né? Onde que eles estão? Qual é a força que me domina? Né? Então, essa tua fala ficou muito legal. E aí, sobre a queda de cabelo, eu estou sofrendo há mais de um ano. Eu tenho cabelo armado, mas eu tinha o triplo de cabelo que eu tenho hoje. Eu estou assim, apavorada. Mas eu entendi também que foi da mudança que eu fiz de estabelecimento para o outro, né? E estou com aquela parte do fungo no couro cabeludo. E aí eu me vi nessa questão da feminilidade, quando a Gláucia trouxe há um tempo atrás, a primeira vez das flores, né, Gláucia? Olha aqui, ó, tô aqui com meu buquezinho para me ajudar a trazer esse feminino para fora, né? Pintando as unhas e deixando o cabelo solto, deixando o cabelo natural. Eu pinto o cabelo, tô querendo trazer essa transição de ficar com cabelo branco, mas não consigo me ver de cabelo branco. Então tô nessa transição, e aí você traz tudo isso hoje, mexe muito com a gente. Muito obrigada, viu? Muito Que agradecida por você estar aqui. Obrigada. Não, obrigada, eu que agradeço, porque assim, ó, eu também estou no meu servir. E quando eu estou no meu servir, quer dizer que eu estou agora na rocha, entende? Mas eu tô mergulhando também ao mesmo tempo, porque a gente tá nessa eterna mergulho e volta, né? E é importante porque para mim esse carinho, esse feedback é muito importante também para entender que eu
consigo, né? Nesse papel aqui, Mariana, profissional e como não como mulher, né? Eu consigo também levar essa mensagem para que outras também consigam repassar e multiplicar, porque esse servir que eu acredito que aí já é algo muito pessoal meu, eu acredito que Deus tem preparado todo o universo para todo mundo, né? Para os que estão buscando evolução, principalmente, porque essa troca é o que vai fazer a gente evoluir, né? E aí tem uma pitadinha do mistério, de Deus, do universo. Aqui eu acredito muito que seja isso acontecendo. Você não está aqui ouvindo por acaso e eu não estou aqui falando por um acaso, né? E eu agradeço muito também. Obrigada. E é isso, pessoal. Se alguém quer falar mais alguma coisa? Não? E aí, uma das coisas Posso também. falar, Mariana? Pode, lógico, claro. Uhum. Eu vim, porque toda vida que tem assim, coisa do feminino, roda não sei o que de mulheres, eu digo, isso é coisa de mulher. Uhum. Como se eu não fosse, entendeu? Minha energia ela é muito yang, né? Eu sou a única primeira filha, só menino, então brincar de bicicleta, bola, subir em árvore, joelho arrancado pedaço. Então, desde criança, eu sempre tive essa energia muito digamos assim, minha força de movimento, ela é bem masculina, né? De apontar o dedo, de liderar. Meu filho disse que eu sou general, né? Em vez de dizer que eu sou uma capitã, não, é general no masculino, né? É. E eu me encontrei, assim, como é que eu me sinto com o meu poder de, vamos chamar Afrodite ou Cleópatra, coisa parecida, de um arquétipo, né? Com algumas roupas que eu visto, o meu cabelo, a cor me ajuda, esse vermelho, é porque eu acabei de lavar, tá? Esse tom de vermelho eu já uso há muito tempo, eu me sinto assim muito, me dá muito poder esse cabelo vermelho, né? E o uso dos óleos essenciais, né? Que eu estou Eu amo. conhecendo agora essas misturinhas da doTERRA, não estou fazendo propaganda do óleo, né? Mas Não, esse aqui, quando eu cheirei, é o Insper. o Whisper. Gente, Ele eu é sinto maravilhoso. assim, sei lá, a mulher, digamos assim. Então, por isso que eu estava aqui, ó, cheirando, né? Porque me estimula, né? E também tem a parte hormonal, né, que ajuda. E nessa fase da menopausa, eu já tinha naturalmente uma energia mais yang. E na menopausa, né, que a mulher perde mais assim algumas funções e entra em outras, né? Nossa, Não, olha, é muito bom. né? Assim, muito, como é que eu É posso dizer? Uma energia muito bom, masculina mesmo, assim, muito forte, né? com E certeza. a minha voz também, meu tom de voz, eu não tenho uma voz assim macia como a sua, coisa assim. Ah, olha, mas quem me vê falando não Ah, sabe o trator que eu sou, gente. né? Não, eu não sou esse doce de pessoa toda hora, não. Imagina, quem é aquilo? Duas crianças. Não dá para ser florzinha o tempo inteiro, né? Mas Ah, assim, eu dizia que eu andava feito um tiranossauro Rex. Eu percebia, né? E aí eu comecei a treinar, né? Assim, quando eu estou andando em algum lugar, eu noto fazer um movimento mais redondo no meu andar, que o meu é quase aquele, tem uma característica rígida, né? Psicopata, muito angular, né? O corpo, né? E eu tinha, quando eu era adolescente, eu tinha muito complexo que eu não tinha bunda. Eu tenho uns resquícios, né? Mas assim, não tinha aquela bunda, né? Aí a família do meu pai, as mulheres não têm, meu pai não tinha, minha mãe piorou. E entendi. o meu desejo era ter uma bunda. Então eu ia para o Rio de Janeiro, quando eu viajava, comprar calça da marca, da grife Gangue, que era quase a passagem do avião, porque ela deixava, ela não deformava o meu corpo. Então, as calças normalmente deformam o meu corpo. E eu olho o movimento que eu fazia. Pagava, na época,
sei lá, R$ 400 uma calça, mas até hoje eu tenho, porque elas não se acabam. Porque eu percebi, a primeira vez que eu vesti, eu digo, gente, ela não tira, me deixa do jeito que eu sou, entende? Nossa, quando era adolescente era demais. Hoje em dia não, estou nem aí mais assim. Mas eu queria só compartilhar esse movimento, né, dessa coisa, quando tem assim de coisa de mulher, aquela música de dança, de roda, não, isso é coisa de mulher, quero nada, não me atrai, entendeu? Porque Entendi. é uma coisa minha que eu estou devagarzinho, né, fazendo esse movimento para atrair homens masculinos, né, com energia que equilibre com a minha, né? Exatamente. Adorei, Mariana. Gratidão. Obrigada. Não, exatamente, né? É assim, ó, vem de uma a adolescência é um período bem conturbado, né? Porque a gente começa a se descobrir, então a gente lida com as nossas faltas, com a nossa não aceitação do corpo. Gente, uma vez eu sofri um bullying na adolescência, que eu lembro até hoje, o momento que eu sofri. Os meninos da rua me chamaram, que eu morava em rua mesmo, de bairro, e eu estava indo caminhando até a casa da minha avó. E eles falaram para mim: Nossa, você nada? E eu nadava. Eu, sim, nado. Ah, é, porque você não tem nada de bunda, nada de peito, nada de nada. Gente, eu fui chorando para casa da minha avó. Foram anos para eu aceitar o corpo que eu tinha. É assim, eu não tinha nada realmente, mas era muito difícil aceitar, muito mesmo aceitar, me aceitar. E esse movimento do feminino é sobre isso, é sobre a nossa aceitação. Tanto que eu trabalhei mais de 10 anos na minha psicanálise a questão da culpa, porque não me aceitar, não ter limites, me fazia absorver culpa de tudo que era gente, tudo que era lugar, né? E assim, é um avanço, é um processo, é uma escolha. Quando você diz que meu cabelo agora me representa, é a sua força, é a força do seu feminino. Então, tá mais do que certa, tem que fazer, sabe? Eu acho assim que é o que nos apodera do nosso corpo. A nossa escolha, é o meu limite, é a minha escolha, ponto final. A gente aprendeu como mulher a ter justificativa para tudo, não é? A gente tem que justificar tudo, porque eu casei e agora porque eu tô separando. Uma loucura. Então, estou me libertando também. Estou nesse processo também. E só para alguém mais quer comentar, gente? Não? Posso seguir? E aí, Eu quero falar uma coisa. pode falar. Falar em cabelo, na pandemia, as mulheres não podiam ir no salão fazer o cabelo, né? Então começaram a deixar o cabelo branco. E pegou uma moda isso, né? E eu tenho uma cliente minha que ela é muito querida. E ela falou: eu não sei se eu pinto meu cabelo. Eu falei para ela assim: mas você reparou que tá todo mundo deixando o cabelo branco? Até as artistas, né? Você é tão bonita, tão jovem, por que você não deixa o seu cabelo branco? Menina, ela falou que aquilo lá mexeu com ela e ela deixou. Você acredita que 3 meses depois ela virou modelo? Porque Ah, alguém encontrou com ela e achou ela linda, porque ela é uma senhora já de quase 70 anos. E ela é toda esportista, sempre foi. Aqui é praia, então ela veleja, faz um monte de coisa, né? Tem um corpo maravilhoso. Ela é vegana, ela não come carne, tem uma pele linda. Sempre foi professora. A vida dela mudou por conta do cabelo que ela não pintou mais. Ela tá na rede social fazendo propaganda, as pessoas pagam ela para divulgar produtos. Então, querida. assim, o quanto que quando a gente assume a nossa personalidade, né? As coisas mudam de um jeito que é incrível. E eu ainda estou aqui pensando se corto o cabelo, se deixo o cabelo branco. A Cláudia falou que pinta o cabelo, que a pintura deixa ela poderosa. Eu ainda não me encontrei dentro desse sistema. Onde eu estou? Que nem você falou, onde eu estou, quem eu sou, para onde vou. Parece que eu ainda estou presa nesse emaranhado, né? E isso que você fez hoje para nós aqui foi muito especial. Obrigada de Ai, novo. que bom, gente. Olha, eu vou te confessar que eu vim fazendo uma oração. Eu falei assim:
pai, coloca quem precisa ouvir do que eu tenho a dizer, coloque nessa sala hoje, porque essa troca para mim é o que mantém a gente viva, né? E é o que faz a gente prosseguir. Obrigada, muito obrigada. E bom, posso continuar? Ai, que delícia, muito bom ouvir. E aí, por que eu falei da foca, da história da foca para vocês? Porque assim, ó, como a maioria aqui é terapeuta, pensar na história da foca é muito importante. Porque assim, que a gente leve, porque como a gente está lá na sala de terapia, quando a gente está lá, o nosso paciente ele está ali absorvendo e esperando, né, tudo que a gente tem a dizer. E muitas vezes o nosso movimento também leva ele lá para a água, lá para baixo. Que a gente seja muito responsável de fazer com que os nossos pacientes saiam do nosso consultório, da nossa sessão ou até das nossas sessões com alguma parte prática para que eles tenham ferramentas de subir para a rocha novamente. Porque em algum momento, se a gente se deparar com um paciente um pouco menos desperto, consciente, pode ser que naquela água ele se afogue. Então, que a gente use essa historinha da foca, que é muito simples, muito bobinha, mas ela é muito profunda, que a gente use para as nossas sessões também, como responsabilidade de deixar os nossos pacientes ou nossa, né, a nossa troca ali, que a gente deixe com atividades práticas ou ferramentas práticas para que ele nade, se afunde ali, né, na profundeza do que ele conseguir, mas que ele também tenha fôlego de retornar para a rocha no momento que ele precisar. Ou, né, que a gente se faça disponível para, se ele estiver afogando, a gente socorre e traga ele de volta na rocha, né? Então, que a gente use essa historinha para a gente levar para a nossa vida. E que a gente leve esse paciente também para a vida, né? Porque é um movimento que é do feminino, esse movimento que hoje, né, eu encabeço, eu acredito e eu escolho, é para que a gente consiga levar as pessoas para a vida. Por quê? Porque para a morte já basta um monte por aí que está vagando inconsciente, né? A gente pode, é só sair na rua, e eu não tenho nada contra a roupa preta, porque eu adoro preto também, mas às vezes você vai ver uma pessoa que está andando na rua de roupa completamente preta, cabisbaixo, e a gente olha e fala assim: nossa, não tem nenhuma perspectiva. Que vontade de ajudar, olha a foca, né? Querendo ser boazinha, mas não, porque assim, aquele que procura a gente, né? As pessoas com quem a gente encontrar, que a gente também tem esse cuidado de levar para a vida. E levar para a vida eu te afundo, te levo lá para as dores, mas eu te retorno quando for necessário ou quando você precisar. Vamos para o movimento de vida, né? Que isso é o mais importante pro feminino. E eu acho que é por aqui que eu vou parar hoje. Eu tinha muito mais coisa para falar, gente, mas eu acho também que a gente pode fazer mais encontros com mais pitadas ao longo do processo, né? Eu tenho muito conteúdo de feminino, de masculino, então eu vou seguir o meu protocolo aqui em pequenas pitadas. Por quê? Porque eu acho que aqui já vai render uns bons dias aí de vocês fazerem os seus próprios movimentos, né? Pensarem aí com vocês e tratando aí com vocês, dentro de vocês mesmo, dando esse lugar dentro de vocês para esse feminino que estava, então, às vezes, só dormindo, né? E que é tão importante. Por quê? Porque tratar o feminino, olhar para o nosso feminino, olhando para essa feminilidade, que são ferramentas para a gente desenvolver o nosso feminino, é importante para que a gente assuma o nosso papel. Quando eu falei que a gente ia fazer uma atividade de assumir o nosso papel no mundo,
que eu não vou conseguir fazer isso, porque senão vai me passar muito do tempo, a gente faz no próximo encontro. Mas é nesse movimento de assumirmos o nosso corpo, a nossa beleza, as nossas intenções. Para quê? Para que a gente assuma o nosso lugar no mundo. Como que a gente assume o nosso lugar no mundo? Sentando na nossa cadeira. A gente precisa olhar para a nossa cadeira. Mas aí eu vou deixar para o próximo encontro. Da gente olhar para a nossa cadeira e olhar para o nosso lugar. Para a nossa mãe, para o nosso lugar, para o nosso feminino de novo. Que aí a gente vai desenvolvendo isso com o tempo. Pode ser? Combinado? Para não estender muito, eu sei que muitas de vocês têm compromissos agora. E eu deixo, então, só rapidamente, que eu vi que a Michelle está se arrumando para sair, né? Vamos fazer um combinado prático? Exercício para os próximos dias. Quem aí tem vestidos, saias, roupas mais leves? Eu sei que tá meio frio, né, para usar agora. Mas eu queria que vocês, nos próximos dias, usassem vestidos, usassem o cabelo mais solto. Se não der, eu preciso de uniforme, não tenho. Ok, coloca, tenta comprar uma, não, tenta de alguma forma. Coloca uma meia calça, que é bem feminino, não sei, talvez. Ou pega emprestado de alguma irmã, não sei se você tem, algum parente, alguma mãe, para você tentar usar algo que te aproxima da sua pele, para que você sinta a sua pele. Eu acho que você deve estar num lugar bem mais frio, né, Vânia? Pelo casaco, eu entendi. Mas faz assim, ó. Chegou em casa, vai dormir, põe a roupa, põe o pijama e dorme sem calcinha. Gente, se libertem. Dorme sem calcinha. Por quê? Porque a gente precisa se reconectar. Reconexão com a nossa pele, com o nosso cabelo, com o nosso corpo, com o nosso sentir. A gente deixou de sentir a nós mesmos, né? E se não tem como sair durante o dia de vestido, faz isso à noite, faz esse trabalho, mesmo porque o feminino, ele é mistério. E mistério tem a ver com o quê? Só eu sei. Só eu sei que eu não estou usando nada por baixo. Só eu sei que eu estou de vestido e o que tem aqui por baixo. E não é para ninguém, não é por ninguém, por Deus. É uma conexão com a gente. É isso que faz a gente lembrar da gente. Lembrar que eu tô viva, eu tenho corpo, eu tenho perna, eu tenho braço, eu tenho boca. Não é por ninguém, é por nós. Porque a gente se deixa morrer, a gente se esquece. A gente esquece que tem perna, a gente esquece que tem tudo. E aí fica só essa atividade. Eu acho que eu tinha mais alguma outra coisa. Peraí, deixa eu pegar aqui. E cor. Cor. Vamos colocar cor na vida, né? Eu sei, eu adoro preto também, mas quando eu tô com preto, eu boto um batomzão bem vermelho. Cor na vida para os próximos dias e conexão. É bem simples, é bem básico. E aí, se vocês quiserem depois, vocês podem tentar compartilhar comigo ou lá na comunidade, tá? Fica só algumas atividadezinhas aí para os próximos dias e para vocês poderem relatar, sentir, viver essa ação e esse contato com o feminino de vocês. Depois vocês me contem o que vocês acharam. Pode ser? Combinado? Então tá. O movimento sistêmico então vai ficar para a próxima, tá? Que é o encontro do nosso lugar. Fica para a próxima. Eu também. Amo oncinha, amo zebra, amo. Eu tenho Instagram, Mariana
Argentato. Eu vou pôr lá na comunidade pra gente se seguir e a gente vai trocando figurinha, tá bom? Ó, muito obrigada. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, estou à disposição, mas eu agradeço muito a troca e eu fico muito feliz já com o retorno de vocês. Mas eu estou aqui também como mais uma mulher sendo curada e contribuindo para o processo de cura de vocês, tá bom? Eu amei, amei mesmo. E aí eu marquei o próximo encontro para o mês que vem, tá? Se eu conseguir nessas próximas semanas agora, eu já marco lá com a Silvina para a gente se reencontrar em breve, tá bom? Um beijo a todas. Muito obrigada, eu amei de verdade. Tchau, gente. Ai, eu amo fazer coração. Tchau, gente. Beijão. Obrigada, viu? Ai, como que eu vou parar aqui? Interromper.